Bem-vindos ao Café na Banda, o espaço onde falamos de liderança e inteligência emocional. Hoje recebo uma convidada que representa equilíbrio, competência, humanidade, num dos setores mais exigentes da nossa economia, que é o setor petrolífero. Ela é gestora de projetos, lidera pequenas equipas e é uma referência da forma como combina a técnica com o valor emocional. É um prazer enorme ter comigo aqui a minha amiga e colega Nícia Couto Pinto. Ai, babá, obrigada. O prazer é todo meu estar aqui contigo. Nícia, essa não é a nossa primeira conversa, já tivemos uma antes, mas hoje eu quero saber um bocado mais de ti e quero começar um bocado pela tua história. O que te levou a tu escolheres a indústria petrolífera? Essa é uma pergunta bem engraçada, bem intrigante. Bom, eu não escolhi. Por Como é que... incrível, por incrível que pareça, eu não escolhi. Na altura em que eu terminei o meu percurso universitário, eu formei-me em informática, não é? Na Universidade Católica. Em 2005, logo depois do curso, fui fazer um estágio numa das empresas, que agora também é bastante conhecida, e surgiu essa oportunidade de me juntar, pronto, né, à indústria. Na altura parecia um dos empregos mais promissores, como jovem, a pessoa que gostava, adoro bons desafios, aquilo era no Malongo, e eu disse, por que não? E foi assim então que eu me juntei à empresa na qual ainda estou Não, hoje. eu lembro-me de, naqueles anos, acho que foi nos anos 2006, quando eu, quando eu conheci-te e vi-te lá em Malongo. Mas diz-me uma coisa, como é que tu descobriste que tinhas vocação para gerir projetos? Epa, esta parte ali é um bocadinho mais difícil de responder. Vocação para gerir projetos. Em torno da minha carreira, eu sempre tive, como parte das minhas responsabilidades, comecei Uhum. como analista de aplicações, dava suporte a aplicações. Parte da minha carreira e do meu scope era entrevistar pessoas, Yeah. não é? Então sempre tive isso para poder coletar os requisitos, para poder saber que tipo de problemas os meus clientes enfrentavam e como é que eu podia ajudar, e parte mesmo também do meu perfil, do meu Yeah. lado comportamental, de gostar de interagir pessoas. Surgiu então, na altura da pandemia, um desafio completamente fora da minha área de conforto, coordenar, vamos dizer, gerir um projeto que era na área de infraestruturas. Eu tenho background, ou a minha formação foi em programação. Oh, Não entendo nada de redes, não entendo nada de infraestruturas, mas por incrível que pareça, o maior dos desafios era conectar as pessoas. O ok, maior dos desafios era pôr as pessoas a conversar para entregar aquele produto. ok. Então foi aí que eu vi, pronto, eu tenho mesmo essa paixão de interagir, de falar com as pessoas. Então Good. vou falar para pessoas para gerar valor, não é? Ok. Então foi aí que nasceu essa paixão pela gestão de projetos, Yeah. posso assim dizer. Agora diz-me outra coisa, o que é que te desafia mais quando tu estás a gerir esse tipo de projeto? Porque gerir projetos na indústria petrolífera é totalmente diferente de gerir projetos numa empresa de gestão ou numa empresa de recursos humanos. O que é que te desafia mais quando estás a gerir projetos na indústria petrolífera? Pois, essa também é uma pergunta bastante intrigante. Só pela natureza do tipo de indústria que é, conhecer o negócio é Uhum. um dos grandes desafios. Então, é quase que impossível eu saber de perfuração, saber de produção, Uhum. saber de manutenção, saber de tudo, uma pessoa que Pois, estudou IT, não é? sim? Então, começa já aí um dos primeiros desafios, é tentar em pouco tempo, né, entender esta componente do negócio para poder ajudar. Daí surgem então várias componentes e variáveis que às vezes não estão no meu controle, não é? E como então dar a volta por cima e conseguir ultrapassar e fazer eh, o conseguir demonstrar, né, o Pois. valor, né, dar o devido, aquilo que o cliente pediu naqueles prazos.
O outro desafio que eu acho que é próprio da indústria Uhum. petrolífera, mas eu acho que agora está a ficar cada vez menor. Quando eu entrei, e é uma coisa que eu já vou vendo desde a faculdade, eu era a única menina na minha Pois. turma. Yeah. Então, estar ali a gerir projetos numa área que não é a tua, primeiro. Segundo, sendo do sexo feminino, às vezes há necessidade de impor-se de uma maneira completamente fora da caixa, Yeah, não yeah. é? Então, eu digo que os maiores desafios são em controlar essas variáveis que estão completamente fora do meu controle e essa coisa do estereotipo que, graças a Deus, agora nos dias de hoje, tem Uhum. vindo a diminuir cada vez mais. Ok. Agora, como é que eu dou vazão a isso? Eu acho que a chave nisso é aquilo que eu faço de melhor, comunicar. Oh, não, e agora leva-me para outra pergunta que é, por exemplo, tu já disseste que tu fizeste IT, tu precisas de entender do core business, né? Perfuração, reservatórios, tudo isso. E eu acho que tu, quando lideras alguns dos projetos, muitas vezes tu tens que tomar decisões rápidas e muitas vezes tu tens que tomar as decisões quando ainda tu não tens a informação toda. Porque tu não sabes de tudo e dependes de várias pessoas para te darem a informação. Como é que tu consegues gerir tudo isso? O teu projeto, por exemplo, é tens que entregar amanhã, não tens a informação necessária, tens um imprevisto. Como é que tu geres isso emocionalmente? É bem desafiador, babá, principalmente pelo meu tipo de perfil comportamental. Eu Ok. sou uma pessoa que tem um lado analítico bem forte e os analíticos não conseguem tomar decisões com Perfeição, pouca perfeição. formação. Yeah, é isso. Yeah. Completamente É desafiador. aí que eu quero saber qual é o processo que tu usas dentro da tua cabeça para poderes dar a volta a isso. Aí, o que tem me ajudado até hoje, né, principalmente porque eu não sou também experta Pois. em todas as áreas, é realmente contar com a equipa. E nós somos uma equipa, é fazer entender que nós somos uma equipa. E o que é que eu faço? Vou à procura de informação no tempo que existir, né? Uhum. Se amanhã, hoje eu tenho que tentar ter o máximo de informação possível, mas também balanceando um bocadinho naquilo que se diz hoje na regra do 80-20. Yeah. Não ser perfeito, mas ter o mínimo que dê para alguma tomada de decisão. Às vezes é mesmo difícil, porque eu preciso mesmo de tempo para processar e preciso de muita coisa. Mas nos dias de hoje, temos que ser ágeis, não é? Pois, É temos que ser mesmo ágeis e temos que nos 80. ajustar e Temos adaptar. que nos ajustar, temos que nos adaptar, e aí é onde eu conto bastante com o apoio da minha equipa. Vou procurar outros pontos de vista, tento compilar e juntos, não é? Ah, tentar resolver ou entregar o trabalho que nos foi pedido. Sempre mantendo a postura de que isto não é um trabalho acabado, não é? Ok. O tal conceito do MVP. Pois, É um pois. trabalho que vai desenvolvendo com a informação que temos. Isto é o que a gente pode entregar. E viver com isso, né? Sim. E eu acho que durante esse tempo todo, eu já acompanhei várias vezes alguns dos teus trabalhos, que é muita pressão, e as pessoas querem tudo para ontem, e depois há vezes que são coisas que não dependem de ti. Durante esse processo todo, quais foram duas ou três coisas que tu aprendeste sobre ti, como lidar nesse tipo de situações? Bom, uma das coisas que eu aprendi sobre mim é que eu tenho mais autocontrole do que aquilo que eu imaginava. Quase que levar umas pancadas num saco de Yeah, pancada e ficar ali, yeah. tipo, intacta. Mas pronto, uma das coisas que eu aprendi bastante e continuo a Uhum. aprender e continuo a praticar é ter este autocontrole. É pensar que eu não consigo fazer tudo, não é? E muitas das vezes, ou grande parte das vezes, eu tenho que contar com a ajuda dos outros e tenho que delegar. Delegar. Eu não Yeah. consigo fazer tudo e as pessoas não vão pensar como eu. Então, o mundo não é perfeito. Vou entregar com aquilo que eu tenho, não é? E a partir daí a gente vê aquilo que pode fazer melhor, se existirem Yeah. então oportunidades de melhoria. A outra coisa também que eu aprendi sobre mim é que o meu pai diz isso.
Eu, quando era pequenina, sempre fui uma jovem muito calma, Ok. tipo, nunca gostei de conflitos, nada dessas coisas. Gosto da harmonia, talvez Yeah. aí também a gestão de projetos e Uhum. ter as equipas com harmonia, Yeah. humanizadas. Mas aprendi que muitas das vezes tenho mesmo que falar, discordando ou não, I have to speak Yeah, up, tenho yeah, yeah. mesmo que abrir a boca. E o meu pai Gozo agora diz sempre que antigamente tu não falavas e agora reclamas por tudo e por nada. Não reclamo por tudo e por nada, mas as coisas que não estão bem Yeah, temos que dar o feedback na hora em que a yeah. coisa acontece e não deixar passar. Então foram essas as grandes lições que eu Hum. aprendi em momentos desses de depressão e tem-me ajudado a evoluir e a tornar-me uma pessoa melhor. Yeah. Tu tocaste agora no assunto que é de speak up, pronto, falar. E é uma das coisas que nós, por causa da nossa cultura, nós temos às vezes muitos problemas em falar, principalmente quando vem uma decisão de um chefe, nós ficamos muito com esse problema. E, e eu agora gostaria de saber como é que tu descreves a tua experiência pessoal, porque o mundo petrolífero é um mundo muito complicado e é mais para. Antigamente diziam que era mais masculino, que é tradicional masculino, mas tu, como mulher que lideras projetos, como é que tu descreves a tua experiência nesse setor? É desafiante, é desafiadora, principalmente na parte que já falamos anteriormente, na parte dos estereotipos. Uhum. E não só. Eu sou uma pessoa que tenho um background de informática, como é que vou ajudar um operador? Yeah, 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 Então é mesmo yeah. complicado. Mas tenho bastante, vou dizer então que tenho sorte, eu não sei se tenho sorte, se tenho muita habilidade nas equipas com qual trabalho, eu acho que é fundamental, parte da minha experiência no princípio é mesmo ter aquela coesão da equipa para todos nós entendermos que nós estamos a trabalhar para um bem comum, Uhum. não é a Nícia a tentar show off. Yeah, E quando as coisas não estão bem naquela pessoa que está a trabalhar comigo, o que é que eu tenho que fazer, Nícia? Tenho que dizer, olha, eu até gosto do teu trabalho, tu fazes bem isso, ou tu fazes bem aquilo, mas aqui temos que melhorar, aqui temos yeah. que ajustar. Mas ao mesmo tempo, da minha experiência, por acaso até tive uma experiência recente muito parecida, o que é que eu vejo? Não desisto um bocadinho aquilo que falaste num dos teus Hum. não digo podcasts, mas das gravações que tens É. estado a ver e bastante pertinentes. Acompanho todas. Muito obrigado. Não desistir da pessoa, Yeah. não é? E dar mesmo feedback culturalmente é difícil, vindo de uma mulher e Uhum. vindo pronto, da nossa cultura, a cultura Yeah, angolana. Não estou a queixar, não estou yeah, a querer prejudicar, mas preciso então de dar o feedback, porque todos nós temos que melhorar, todos nós temos os nossos pontos fracos, não é? yeah. E que a gente precisa de fazer melhor. Então, em termos de experiência, eu vou dizer, não tive assim tantas experiências traumáticas que me Sim, sim, deixaram, sim, né? sim. Tenho sido uma pessoa afortunada, Não, tenho conseguido navegar bem yeah. pelas marés. Não, eu acho é por tu seres uma pessoa que comunica bem e então muitas vezes da maneira que tu comunicas ajuda muito a tirar alguns estereótipos e ajuda muito nas relações que tu crias, tá vendo? E eu pegando naquilo que tu disseste, eh, logicamente que nessa indústria, eu acho que tu já estás nessa indústria há mais de 15 anos, se não estou em erro. 21, babá. Pronto, 21. E em algum momento que eu acho que deve ter acontecido, porque antigamente nós, quando tu começaste na indústria petrolífera, não havia muitas mulheres. Eu lembro-me que em Malongo nós não tínhamos muitas mulheres. Mas em algum momento durante esses 21 anos, já tiveste aquela sensação que tu precisavas de provar mais que os outros para ser aceite e para dizer eu estou aqui, eu faço bem o meu trabalho? Essa é uma pergunta que eu não digo que é só que afeta só mulheres no setor petrolífero, mas de uma forma geral. Eu acho que Hum, muitas mulheres se revêem nisso. Foi um momento que eu tenho em mente, foi exatamente quando eu tive o meu primeiro filho. Uau.
ser mãe de primeira viagem, querer curtir ali todos Yeah, os momentos da maternidade e todas aquelas delícias que um yeah. fofinho daqueles me apresentava. Mas ao mesmo tempo provar que eu tinha que sair para amamentar, eu tinha que sair para levar a consulta, mas eu também era capaz de assumir responsabilidades, não só coisas banais, porque Uhum. o estereotipo é quando a mulher é mãe, ai, a performance baixa. Eu não digo que a performance baixa, mas se calhar as condições mudam, não Uhum. é? As condições mudam e às vezes é preciso ajustar. Yeah. Então, naqueles primeiros anos de ajuste, eu lembro-me que até os meus filhos terem 5 anos, quase que eu não saía, não digo sair de casa no sentido ter aqueles desafios de ir para a Pois. plataforma, coisa que eu hoje faço. Então, mas naquela altura eu tinha mesmo que provar, epá, eu fui mãe, mas eu ainda consigo trabalhar, Yeah. eu ainda consigo ajudar esta Ajudar, organização yeah. a crescer E a trazer valor. e a trazer É valor. isso. Então, eu vejo, no meu caso, né, foram de momentos mais desafiantes, principalmente na nossa indústria, para quem tem o campo petrolífero que tem que sair, tem que se ausentar, trabalhar em Uhum. regimes diferentes, trabalhar fim de semana. Então, para mim, foram alturas um bocadinho mais complicadas, mais desafiadoras. E eu acho que aí deu para é um bom segmento para eu te fazer a outra pergunta que eu quero, que é durante esse tempo, logicamente, que alguns comportamentos teus mudaram. E que comportamentos ou atitudes que tu tiveste que te ajudaram a conquistar esse respeito sem tu perderes, sem deixar de ser Anícia. Portanto, comportamentos e atitudes que tu tiveste que te ajudaram a conquistar o teu espaço dentro do setor e dentro da tua equipa, sem deixar de ser aquela Anícia que é, sem deixar de ser a Anícia autêntica. Hum. Um deles tu já falaste bem, eu acho que é a forma como eu comunico, Uhum. a clareza, aquela empatia que eu trago, que eu Yeah, acho que é genuína e faz as pessoas conectarem. Até yeah. aprendi contigo, conectar primeiro antes de pedir qualquer coisa. Afirmativo. Então, eu acho que isto Yeah. foi um dos pontos chaves. E outra coisa que eu também queria mencionar eu acho que é a parte que também mencionaste num dos teus Uhum. toques, é a humildade. É Uhum. mesmo vir, epá, eu estou aqui, tenho esse problema, olha, hoje eu tenho que sair mais cedo para fazer isso com o meu filho, mas tu gostaria de ter ajuda nesse tópico, ou eu não estou tão familiarizada Pois. com essa coisa. Podes me ajudar a ter a humildade de chegar e dizer que eu preciso de ajuda. E eu Yeah. não estou aqui para fazer tudo sozinha, eu faço tudo. Nós somos uma equipa, não é? Yeah. Eu acho que esse espírito de equipa, a comunicação, ter a humildade e aquela forma de que eu posso estar lá em cima, né? A Nícia, que é a gestora de projetos, Yeah. é a boss, Yeah. mas ao mesmo tempo eu não deixo de tomar café contigo, nem de Afirmativo. sentar, nem de ir almoçar, Yeah. porque agora eu comunico com os senior leaders, já não tenho tempo para a minha Yeah. equipa. Não, comigo isso não existe. Então eu acho que isso ajudou-me bastante. Pronto, a conquistar o meu espaço, todo mundo, às vezes até sinto-me um bocadinho mal, todo mundo, por eu ter essa abordagem, quer Aham. sempre, nunca quer falhar. Mas eu digo sempre, vocês têm que me dizer, quando não dá, não dá. Pois. Então, mas aí fica do outro lado, eu que tenho que tentar descobrir o que é que se passa. Não, tu aí precisas de um stop, porque as pessoas, por esse Yeah. comportamento, querem sempre fazer tudo para, pronto, né, não deixar a Anícia mal, Yeah. não é? Olha, agora vamos falar um bocado como é que tu geres as tuas equipas, né? Porque gerir pessoas é extremamente complicado. Extremamente complicado. E já houve algum momento eh, que tu sentiste que a equipa não estava a reagir porque tu não estavas a comunicar como deve ser? Já. E não foi uma ou duas vezes, muitas vezes. E lá está. A clareza, a parte de dar abertura, dar, não sei como é que se diz isso em português, mas criar o psychological safe, não é? A segurança A psicológica na segurança equipa, pois. psicológica da equipa faz mesmo com que eles viessem me dizer, Nícia,
Não está a dar mesmo. Eu sei que nós temos que fazer isso, mas tu devias comunicar isso, nós queremos saber isso. Yeah. Pôr-me ali num cheque que tipo que eu pensei nada, eu não estou mesmo a trabalhar para essa equipa, tenho que fazer mais. Mas pronto, como eu tenho essa abertura, não é? Não com todas. Sim. No meu caso específico, agora mais recente, estou com essa equipa já há mais tempo, né? Vamos fazendo vários produtos, mas é basicamente a mesma equipa, torna ali a própria harmonia e sincronia da integração da equipa muito maior, não é? Mas nessa coisa de gestão de projetos, como disseste muito bem, lidar com pessoas é difícil e os projetos têm naturezas diferentes, têm stakeholders diferentes, a personalidade das pessoas é diferente e às vezes lidar com esses feedbacks de que não estás a fazer o teu trabalho é difícil para uma pessoa como eu, mas pronto. E aí dá uma oportunidade de fazer outra pergunta que é bastante pertinente, que é tu, a lidares com a equipa, de certeza absoluta que já tiveste conversas extremamente difíceis, ou com a equipa, ou com o teu supervisor. Já alguma vez, numa dessas conversas difíceis que tu tiveste, o que é que tu aprendeste sobre ti quando tens conversas difíceis, ou que já tiveste, né? O que é que aprendeste sobre ti? Aprendi que o profissionismo não me vai levar a lado nenhum e muitas das vezes eu tenho que let it go. Ok. Custa, Não custa, custa, custa custa, custa, custa. bastante, mas às vezes é preciso. Yeah. E outra das coisas também muito importantes que eu levo com aprendizados desse tipo de situações, que já tive algumas, é realmente pensar no feedback. É como disseste quando estávamos agora aqui a Sim. conversar, culturalmente para nós receber um feedback, epá, essa pessoa está-me a perseguir, Yeah. não me gosta. Não gosta de E mim. Yeah, tipo, yeah, epá, yeah. nós estamos aqui, somos amigos, afinal, não é Yeah. nada disso. Desde que a pessoa saiba comunicar e passar esse feedback. Nícia, não fizeste bem, podias ter feito melhor. Neste, ser específico Yeah. e pensar mesmo, não é pessoal. Então, este grande aprendizado é mesmo que o feedback é como se diz, é mesmo um presente. E se nós levarmos isso de uma forma melhoria, né? Ninguém é perfeito. Pois. Tornarmos a melhor versão de nós mesmos e às vezes nem sequer vamos até agradecer aquele feedback que naquela altura pareceu cruel, mas que afinal nos definia e eram coisas que a gente não estava a ver e precisava de mudar. Então estes para mim são grandes aprendizados nessas Ah, conversas mais difíceis. não, para mim o feedback eu aprendi que mesmo, porque feedback é tudo sobre percepção, Uhum, percepção. E eu aprendi que muitas vezes tu recebes feedback, não é realmente, tu sabes que não cometeste nenhum erro, mas aprendi só a ficar calado, a aceitar e perceber realmente porque que aquele feedback veio. E é aí que está o cerne da questão. Mas agora, diz-me uma coisa, o que é que tu valorizas mais num profissional que trabalha contigo? olha, eu, pronto, né? Como uma pessoa muito afetiva, vou assim Yeah. dizer, claro, o trabalho de equipa é bastante pertinente, mas o que eu mesmo valorizo, e agora que estamos a falar disso Uhum. e ser direto, é mesmo a transparência, Yeah. a confiança. Uhum. É mesmo ser a pessoa que trabalha comigo tem que ser honesta, o mínimo. Yeah. Nem para me dizer que eu não presto, mas Yeah. pelo Ou menos. dizer, epá, eu não vou conseguir entregar a tarefa amanhã, pelo menos isso. Yeah. Pois, Yeah. então isto para mim é Honestidade, bastante. yeah. A pessoa tem que comunicar pelo menos o essencial, Yeah. não é? Agora vamos falar um bocado da tua inteligência emocional, principalmente quando estás mesmo no terreno, né? Eh, Quais são as competências emocionais que tu acreditas que as mulheres trazem naturalmente para a liderança e que fazem a diferença? Não é um funciona para todos, Sim. mas eu acho que No teu caso específico. naturalmente, no Uhum. meu caso específico, é essa, a mulher normalmente é um elemento agregador, não é? Uhum. Na família, é um elemento de união, é um Yeah. elemento que junta as
peças todas para formar uma coisa boa, não é? Yeah. É nas famílias, é nos nossos trabalhos, então, e na indústria petrolífera, eu acho que, e como em outras Yeah. também, né, não é diferente. Naturalmente, a mulher tem aquele lado apaziguador, Yeah. aquele lado mãe, não Yeah. é? Aquele lado que ouve, entende, faz o julgamento, ajuda a tomar decisões e eu acho que isso é sempre uma mais-valia, não é? A personalidade masculina é mais uma personalidade muito, pronto, né? Recebe a tarefa, executa, Executa e já está. às vezes nem pensa. Yeah, vai só. Não, eu digo que a mulher é um fator multiplicador. Porque tu dás uma casa à mulher, ela transforma num lar. É verdade, Tu dás dinheiro à mulher, ela multiplica-o. Tá pois. vendo? Então, para mim, eu vejo, e agora uma parte, durante a minha carreira toda de trabalho, eu sempre tive mentoras, nunca tive mentores, porque eu sempre quis perceber realmente aquela parte, porque que a mulher pensa dessa maneira. E isso ajudou-me bastante durante a minha carreira. E eu, até hoje, quando eu vou buscar mentores, eu tento sempre ir buscar alguém que pensa totalmente diferente ao oposto da maneira que eu penso. Porque eu gosto de perceber a raiz do problema. Ter pontos de vista Yeah. diferentes, né? Yeah, pontos de vista diferentes. Agora diz-me uma coisa, como é que tu... porque tu vives muito com pressão, eu acredito que agora mais do que nunca. Mas como é que tu te preparas emocionalmente nos dias que tu sabes que a pressão vai ser maior e principalmente quando tu vais para aquelas reuniões complicadas que sabes, hoje eu não tenho ainda as respostas todas, isso vai ser terrível. Como é que tu te preparas emocionalmente? Tento, vamos dizer, difícil, mas Yeah. tento meditar, né? Eu sou uma pessoa que gosta, sou ligada bastante à religião, meditar, oração, ter o aconchego da família, né? Uhum. Principalmente se eu sei que é para amanhã, ou essa semana vai ser complicada. Então, tento ter aquele tempo, não é? Reservado. Hoje, mais do que nunca, valorizo o meu tempo. Yeah. Coisa que antigamente eu dizia, epá, vou tratar disso para aquele, para o fulano, para o Beltrano, e eu não tinha tempo para mim. Hoje, para mim, é essencial, né? Yeah. Ter tempo para mim, principalmente quando eu sei que aquela semana vou ter aí um período complicado, ou de reuniões, ou de workshops, ou de Yeah. qualquer coisa que esteja a fazer. Então, basicamente, né? Ter o aconchego de família, meditação, oração e ter o me time, Yeah. definitivamente. Não, já Café. vi. Oh, o nosso café. Bebo um Mas, café antes de ir. mas já vi que tu estás muito melhor e já consegues fazer o teu work-life balance. Ai, Ainda consigo bem, mesmo, meu ainda bem, babá. ainda bem. Agora tenho tempo. Yeah. Então, eu vejo que emocionalmente a tua inteligência emocional subiu bastante, porque eu já te conheço há vários anos. Subiu bastante. Eh, o que é que mais evoluiu em ti, em termos de inteligência emocional? Porque a Nícia de 15, 20 anos atrás não é a mesma Nícia aqui de hoje. A Nícia de 5 anos atrás ou 6 anos atrás, que que tinha aquela maneira de gerir projetos, já não é a mesma de hoje. O que é que mais evoluiu em ti Eu, nesses últimos anos, emocionalmente? eu Porque eu, acho, eu, eu acredito que nós performamos melhor quando estamos emocionalmente mais estáveis. concordo Yeah. plenamente. E como é que tu achas que evoluíste nesses últimos anos emocionalmente? Eu vou dizer que tem muito, bato muito na tecla outra vez do autoconhecimento. E tu Yeah. estás a falar em últimos anos, eu falo no meu último ano. Eu acho que Okay, a good, parte que mais cresceu foi realmente o ter tempo para mim. good.
Eu tenho que ter bem, eu tenho que ter tempo para mim, para estar bem e poder ajudar os outros. Lembro-me que quando eu saí da maternidade, no meu primeiro filho, o médico disse-me, Nícia, eu sei que tu vais querer fazer tudo por este rapaz, Yeah. mas lembra-te, se tu não estiveres bem, nunca vais ser uma boa mãe. E eu vou dizer que no último ano, nos últimos 6 meses, cada vez mais aplicar isso. É impossível eu liderar as minhas equipas ou trabalhar com as minhas Uhum. equipas para entregar um determinado produto se eu não estiver bem. Então, valorizo bastante o tempo para mim mesma. Eu preciso de tempo para mim mesma. Já não me define, babá, ter que trabalhar, estar ali das 8 às 17 Ainda e bem. que das 8 às 17, Ainda às vezes bem. das 8 às 22 e vou para Não. acabar aquela apresentação. Não é isso. Yeah. Define-me que eu conheço-me a mim, tenho que ter disciplina Yeah. e não necessariamente tenho que. Claro que honro os meus compromissos e tento fazer. Yeah. Não consigo sempre, mas tento o meu melhor. Não, ainda bem. Eu sempre digo, e tu lembras que eu sempre dizia, nós somos a nossa primeira prioridade. Se nós não estivermos bem, o pessoal que está ao nosso redor e que depende de nós também não estará bem. Agora vamos mudar de tópico, que eu quero falar do futuro da liderança feminina. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Gosto muito. Mas agora eu quero te perguntar, como é que tu vês o futuro da liderança feminina no setor energético? Não estou a falar só no setor petrolífero, no setor energético, onde engloba também agora a parte do gás, porque nós vemos que está a haver muitos investimentos em gás. Muitos investimentos do gás, na parte da mineração Pois, também, não é? Controles de qualidade e isso. tudo mais. Eu vejo bastante crescente e vou te dizer uma coisa, babá, cada vez mais orgulhosa de ser mulher e Good, angolana. good. Porque quando eu entrei, eu lembro-me que quando eu entrei na indústria, na altura, quando eu fui até trabalhar para o campo, diziam, ai, naquele tempo só havia uma mulher, duas, Yeah. contava-se, Eu não é? lembro-me perfeitamente, Contava-se yeah. perfeitamente. E hoje vejo que a nova geração, e se calhar também muito impulsionada por essa experiência, né? Yeah. Que afinal nós trazemos alguma coisa, né? Oh, Destes trazem 20 anos. muito Pois, valor. impulsionados por essa experiência, nós já vemos mulheres, não é? Na indústria a tomarem mesmo posições, não as posições administrativas, Sim, sim, porque sim. sempre há o estereotipo de que Uhum. para recursos humanos, na advocacia, essas coisas, Secretária, secretárias são yeah, as yeah, yeah, mulheres, yeah, não, mas a tomarem posições chaves, yeah, posições em cadeiras chaves de operações e de perfuração yeah. e nas plataformas. Eu tive um exemplo muito recente, o ano passado, que eu adorei ver uma mulher lá que era team lead da sala de controle numa das plataformas que eu visitei. Uau. Coisa que eu, pronto, né? No passado, se calhar era muito, limitava muito Pois. essa crença que o trabalho do offshore e se calhar também as próprias instalações não estavam apropriadas, não é? Uhum. Então, esta inclusão, eu acredito que vai ser bastante promissora. Não, eu também acredito e eu tenho muita fé nisso. Eh, Tu achas que. Eu acho, não, eu penso que sim, agora falar um bocado da nossa cultura. Que mudanças culturais tu achas que são necessárias para que as mulheres, vocês mulheres, possam liderar sem ter de se endurecer emocionalmente? Porque muitas vezes, quando pusemos uma mulher a liderar, ela, por causa do estereotipo de ser masculino, quer se impor, quer ter aquele tipo de atitude. Não, agora eu é que mando, vocês vão ter que me seguir. Que mudanças culturais tu achas que nós temos que fazer para que, quando temos uma mulher a liderar, nós homens não olharmos assim, agora é essa mulher que vai me mandar? Porque há certas partes da nossa cultura aqui em Angola que o homem não gosta de ser mandado pela mulher. O que é que tu achas que deveria mudar?
Pois é, aí é um bocadinho mais difícil, É, porque yeah. é uma mudança mesmo cultural e é uma mudança de Verdade. mentalidade. Embora nós já temos uma influência bastante grande, né, ocidental, em que as mulheres não se limitam Uhum. somente a trabalhos domésticos Yeah. ou estar em casa, mas eu acho que esta mudança tem que começar mesmo nas famílias, tem que começar mesmo em casa, tem que começar nas escolas e de Uhum. muita tenridade. Eu acho que devemos capacitar e às vezes nós próprios de família é que limitamos as coisas. Eu vou chamar outra vez, o meu pai não vai gostar de ver esse Yeah. podcast. Eu lembro quando eu comecei a fazer química, eu dizia ao meu pai que eu queria fazer eletricidade. Ele me dizia que eletricidade não é curso de mulher. Oh. Então, Não, mas isso pronto, né? Mas isso é normal, pois, né? na altura, Yeah. e realmente na altura, quando eu estudei química no Macarenco, o curso de eletricidade, se tivesse uma ou duas mulheres, era muita Era muito, sorte. ok. Pois eram os horários e pronto. Yeah. Então, o que é que tem que mudar? Eu acho que ajudaria isso é ter essa inclusão, é ter essa visão de que Uhum. mesmo lá em casa, porque às vezes há meninas que gostam também de jogar futebol. Sim? Então não dizer, não, a menina só tem que fazer isso. Não, é mesmo nós a partir de casa e dizer, epá, não é que deixar o que eles Yeah, yeah, quiserem yeah, ser, yeah, né? yeah. Porque nunca se sabe, Sim, nunca se sabe mesmo. não é? Agora diz-me uma coisa, qual é o legado que tu gostarias de deixar, tu como mulher, para as outras mulheres que vêm? Olha, o legado que eu gostaria de deixar era, primeiramente, epá, não se limitem em rótulos. Ok? A geração que vem aí, não se limitem em rótulos e que as mulheres só podem fazer certo tipo de trabalhos. Uhum. Eu sou o exemplo disso. Yeah. E que mesmo tendo uma formação que não tem nada a ver tecnicamente, não é? Porque eu Uhum. sou de informática e Yeah. trabalho para o oil and gas, tipo, sou quase que uma prestadora de serviços, eu Pois? pensando nisso, em que é que eu posso ajudar? Não se limitem nisso, porque uma visão externa, um olho externo, pode sempre trazer valor Ok. em algo que as pessoas que vivem diariamente com aquela rotina ou com aquele trabalho não estão a ver, não é? Ok. Segunda coisa é pensar naquilo que também tu já disseste. Uhum. Para liderar não precisa de ser também a dama de ferro, depende muito da personalidade de Sim, cada sim, um, sim, não sim, é? sim. Mas nós não precisamos de ser as damas de ferro para Yeah. impor respeito, Sim, eu não é? também Não acredito é nisso. por aí, não é? Cuidarem-se de vocês mesmas, porque hoje em dia nós temos cada vez mais que a saúde mental é um luxo. E É verdade. mais lá para frente, eu não sei. Acho que Sim. vai ser então só para Não, mais rara é ainda, a não é? doença do século. É. Nós, né, quer dizer, deixar o legado de que vocês, como disseste mesmo, são a vossa primeira Hum. prioridade, né? E não se limitarem no sentido de que estudem, ter disciplina, ter foco, consistência e investir nas Yeah. carreiras profissionais. Eu acho que é uma parte que nós às vezes entramos num emprego, num trabalho, e depois ficamos muito apegadas àquilo. Epá, não ter medo de investir e até que coisas que se calhar e mudar, por exemplo, de área. Nós já temos Ok. aquela, não, eu sou boa nisso, vou ficar aqui. Não, Não, yeah, muda, explora, porque nunca se sabe, né? O yeah. dia da manhã. Tu sabes que há muito jovem hoje que quer entrar para a indústria petrolífera. Eu vejo muito jovem sonha para entrar para a indústria petrolífera, tanto mulheres como homens. Qual era o conselho que tu darias a esses jovens? É assim, eu acho que ainda no nosso país a indústria, pronto, petrolífera parece ser um bocadinho mais das promissoras, Uhum. principalmente porque essa camada jovem está à procura de condições, como eu um dia também tive, né? Não Pois, digo pois. que entrei só pelos Sim, belos olhos sim, 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 sim. de querer ser uma profissional, né? Mas não se limitem que só na indústria petrolífera é que a gente pode fazer carreira, só na Uhum. indústria petrolífera é que a gente pode fazer dinheiro, Yeah. não é? Há um montão de oportunidades aí. E se tiverem oportunidades de entrar para essas indústrias, não é? Epá, exponham-se o máximo que Yeah. vocês puderem para aprenderem o conhecimento, porque não é aquele cargo que vocês detêm naquele momento, naquela empresa, que vai definir o vosso futuro, mas sim todas as habilidades e tudo aquilo que vocês aprenderam. Vocês próprios é que vão ser o que vocês quiserem. Yeah. Então, este é o conselho, não é? Que eu deixo então para as camadas mais jovens que vêm aí. Yeah. E agora, qual é o conselho que tu deixas para as mulheres que querem liderar no setor petrolífero?
com tudo aquilo que eu já disse, Yeah. um último conselho que se calhar eu queria deixar, e é uma das coisas que eu também estou à procura, é procurar ajuda em termos de mentoria, não Yeah. é? Nós não sabemos tudo. E por que não procurar pessoas que, e pode ser em áreas diversas, porque liderar tem várias vertentes, não é? Procurar mentores, não é? Procurem mentores que ajudem a melhorar nas áreas que vocês acham que não têm mais debilidades, não é? Yeah. Que precisem de algum aprimoramento, não é? Yeah. Conhecer-se a vocês mesmas e trabalhar nas áreas que precisam de melhoria, não Não, é? mentoria Mentoria é uma definitivamente parte muito crucial e muita gente despreza ignora. isso, Pois, ignora, mas yeah, mentoria, é. mentoria e coaching é uma coisa que nós não devemos nunca dispensar. E agora, para finalizar, eh, que mensagens tu darias a alguém, porque tu estás nesse mundo e é um mundo de muita pressão, que mensagem é que tu deixas para alguém para equilibrar tentar encontrar um equilíbrio entre a carreira e a pressão e a vida pessoal? Yeah. Eu toco novamente no teu Yeah. ponto. Prioridade número Uh, eu. ok. Mas pronto, tentarem o máximo autoconhecerem Uhum. e tentarem encontrar um equilíbrio naquilo que vocês aquilo que as pessoas gostam de fazer, não é? Eu pessoalmente adoro viajar, tento reconciliar Isso tem que ser de uma 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses não é? temos que viajar. Eu mesmo, quando eu de 3 em 3 meses eu tenho que parar. Yeah. Então é muito tipo encontrar o equilíbrio é primeiro nós somos a nossa primeira Yeah. prioridade e quando eu digo isso é mesmo ter tempo para si. E não é só ter sempre para si, para viajar, para fazer Uhum. as coisas que eu gosto. Por exemplo, uma das coisas que eu estou agora a fazer com mais regularidade é ter tempo para mim no sentido de dedicar à minha saúde. Muitas das Good. vezes, quando se dá conta, as coisas já estão num estado muito avançado porque eu não Yeah. tive tempo, por causa daquela reunião, não fui ao check-up, não Uhum. fui o quê? Não descurar dessa parte. Yeah. Isso é extremamente importante. Não há como ser um bom líder ou uma boa líder se eu não estiver bem Yeah. mentalmente. Não Yeah. é? Se Isso eu não é. estiver bem Yeah. mentalmente e se eu não estiver bem fisicamente. Yeah. Não é? Não, olha, Nícia, muito obrigado por essa conversa, por tu seres bem honesta e pelos conselhos que tu partilhaste aqui conosco. Eu fico muito agradecido por tu seres muito aberta e sincera no nosso podcast. Mas antes de ires, eu tenho um presente para ti. Portanto, o Café na Banda tem aqui um presente para ti. Portanto, Uau, tem aqui um chapéu. não estava à espera. Ok, tem Obrigada, um Café na chapéu. Banda. Tens aqui uma caneca. Para eu me lembrar desse podcast Sim, hoje e uma sempre. esferográfica. Tens aqui também um porta-chave. Nós temos muita coisa. Tem um porta-chave, tens um sticker aí. E tens aqui mais algumas coisas para te lembrares. Olha, Ah, tens 2 blocos, um grande e um pequenino. E uma t-shirt, né? Tem aqui a tua t-shirt. E uns stickers. ai, muito obrigada, Babá. Obrigado, Café na Banda. Espero estar aqui para mais um outro café. Não, vais estar, ok? Tá bom, Muito obrigada. obrigado, e Anícia. A todos que nos acompanham, continuem a liderar com consciência, coragem e humanidade. Até o próximo episódio.